Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Hoje é um dia preparado pelo Senhor para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seguramente nessa manhã a bênção de Deus virá sobre você, o Senhor te fortalecerá, o Senhor está conosco, e se Deus está conosco, quem será contra nós? Nessa manhã, se Deus está conosco, quem será contra nós? Estou aqui ao som de Gabriela Rocha, Deus proverá, Gabriela Gomes, Deus proverá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Hoje é o dia de nós agradecermos a Deus, de louvarmos a Deus, mas também de darmos passos de fé. Hoje é dia de você dar um passo de fé, minha querida, meu querido. Hoje é o dia de você experimentar, voltar para os braços de Deus, pular até Ele e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver a Tua vontade. Hoje é dia de quebrar o orgulho do coração. Hoje é dia de humilhar o nosso coração diante de Deus, aquele que nos sustenta. Hoje é dia de clamar ao Senhor por socorro, e Ele virá sobre nós, nos socorrer. Hoje é dia de você pedir perdão para o Senhor, dizer: Senhor, me desculpe por andar longe dos seus caminhos, me perdoe e me traz de volta para Ti. Hoje é dia de você dizer: enfermidade, vai embora em nome de Jesus. Hoje é dia de você dizer: falência, vai embora em nome de Jesus. Hoje é dia de declarar os céus abertos sobre nossas vidas, a prosperidade do Senhor vindo sobre o nosso lar, vindo sobre a nossa casa, vindo sobre a nossa família. Hoje é um dia preparado pelo Senhor. Então, bom dia, que Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Deus sustente a vida de cada um de vocês nesse momento, em nome de Jesus. Está escutando ao som aí, ao fundo, uma chuva abençoada por Deus. Glória a Deus. Que chuva especial vai estar com a gente aqui também, nos abençoando, conversando com a gente, ministrando o nosso coração. O pastor Carlos, pastor Carlinhos, vai estar com a gente essa manhã. Já convidei ele aqui. Olha lá, ó, tá chegando aqui com a gente. Bom dia, pastor. Bom dia, Fernando. Paz. Não sei, não está saindo a imagem? Eu acho que o senhor tem. Aê! Muito bem. Bom dia, meu querido. Bom dia a todos os seus ouvintes. Estava ouvindo aí a sua... Pastor? Tudo bem. Estava ouvindo aí o início, essa motivação toda, tudo que vai ser abençoado, né? Pois é, não sei se está chovendo aí, mas aqui começou uma chuva exatamente agora. Não, aqui não. Então, um dia... Bem aí o tempo. Que benção. Pastor Carlinhos, seja bem-vindo à família 659. Nós estamos aqui já, acho que já passamos, na verdade, 500 devocionais aqui todas as manhãs, abençoando aí o povo, levando a palavra de Deus, sustentando cada pessoa aqui diante da palavra. Para nós é uma alegria muito grande receber o Senhor aqui nessa manhã. Até quero que o Senhor, assim que eu passar a palavra, o Senhor se apresente devidamente, se apresente para a família 659 aqui. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de te conhecer. Mas antes, deixa eu fazer um pedido aqui para o povo. Meus queridos, nós estamos aqui, 70 e poucas pessoas ao vivo. Vou pedir para você a gentileza de compartilhar essa live agora com mais pessoas. Compartilhe aí com pelo menos 23 pessoas essa live. Manda aí para os seus amigos, manda aí para as pessoas que você conhece. Chama aquela pessoa que você não queria conversar mais, ou aquela pessoa que você ama demais, chama ela para estar com a gente. Compartilhe essa live com outras pessoas. Com
certeza você, eu, seremos muito abençoados essa manhã. Pastor Carlinhos, gostaria que o senhor se apresentasse aí devidamente para as pessoas te conhecerem, e aí nós vamos começar um bate-papo. Eu sou o pastor Carlos, sou pastor aqui da Nova Aliança, comunidade Nova Aliança da Catarina. Eu sou esposo da Janete, sabe, com o Guilherme, e também a Júlia, que está no momento que namorando um rapaz muito bacana, então, uma família incrível, e eu participo de uma igreja incrível. Eu posso dizer que sou um homem muito realizado no Senhor. Amém. Que bênção. Estão escutando bem aí, pessoal? Estão escutando? O som está ruim? Deu uma tremida no som aqui também, não sei o que aconteceu, mas para mim é que está chovendo bastante. O som está bem ruim. Fala novamente aí, pastor. Eu estou ouvindo chiado. Está vibrando um pouquinho o som. Está vibrando um pouquinho. Deixa eu ver o que a gente pode fazer para tentar corrigir aqui. Eu vou tentar derrubar o senhor e vou chamar o senhor de volta, tá? Espera lá. Tem um eco, né? Fala aí, pastor, vamos ver se melhora. Bom, o teu som está um chiado muito grande. Acredito que por causa da chuva mesmo, Fernando. Tá me ouvindo? Melhorou, pessoal? Tá mudo. Melhorou então? Ah, que bom. Vamos lá então. Então tá bom, pastor, se apresenta novamente aí, acho que tinha ficado ruim o som. Eu sou o pastor Carlos, sou pastor aqui da comunidade Nova Aliança de Apucarana, sou esposo da Janete, uma mulher incrível, sou pai da Alissa, que casou ano passado com o Guilherme, e também sou pai da Júlia, que atualmente namora um menino muito bacana, que é o João, um menino de Deus mesmo. Então tem uma comunidade incrível, uma família incrível. Pastor Carlinhos, nós somos meio parente, né, pastor? Meio não, inteiro parente, né? Somos parente inteiro. São Verdade. aí por parte de mãe. Graças a Deus. Primeiro, acho que é o primeiro parente pastor que eu tenho. Graças a Deus. Uhum. Pastor, nós vamos falar sobre ansiedade, depressão. Sobre ansiedade. Crise de ansiedade. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente começar esse devocional. O que aconteceu contigo em 2016? Bom, Fernando, na realidade, tudo começou no finalzinho do ano de 2015. A empresa na qual eu estava passando por um processo de uma mudança muito grande. Eu tinha meu aviso prévio assinado, não somente eu, mas todas as pessoas que faziam parte da liderança da empresa. E aí o patrão disse lá no mês de setembro, olha, se até o dia 20 a empresa não for bem, infelizmente eu tenho que dispensar vocês, eu não tenho o que fazer. Eu já estava nessa empresa há aproximadamente 20 anos. Então chegou no dia 20 de setembro, eu cheguei lá na empresa, meus companheiros acabaram sendo dispensados e eu acabei sendo promovido, Fernando. Então, para mim, o que era uma preocupação acabou sendo motivo assim, de grande alegria. Eu cheguei no lugar onde eu sempre desejei chegar, no posto mais alto daquela empresa, que desde que eu entrei lá eu almejava ir subindo. E eu acabei chegando justamente onde eu queria. Só que nesse processo de reestruturação da empresa, a empresa demitiu várias pessoas, eu acabei acumulando muitas funções dentro da empresa, né? E qual foi o mal disso tudo, né? Foi uma bênção, eu fui promovido, tal, mas o mal disso tudo, eu comecei a perder o sono durante a noite, acordava de madrugada, com a cabeça cheia de coisa,
pensando o que eu tinha que fazer, o que eu poderia melhorar na empresa, né? Fazer a coisa acontecer. Então, várias noites sem dormir, uma preocupação enorme, uma preocupação extrema, muitas vezes sem se alimentar corretamente. E aí, no dia 31/12/2015, eu buguei, Fernando. Buguei. Aí foi um momento muito difícil para mim. Eu tive daí no ano de 2016 um momento muito delicado na minha saúde, né? E tudo isso aí foi diagnosticado depois como uma crise de estresse, que não foi cuidada, evoluiu para uma crise de ansiedade, e aí eu cheguei no pânico. Eu só não fui diagnosticado realmente com depressão, porque eu precisava passar por um psicólogo, e não foi possível na época eu passar por um psicólogo. Importante salientar uma coisa, viu, Fernando? Justamente nessa época, e aí vai já um primeiro conselho, a minha vida era trabalho, trabalho, casa e igreja. Trabalho, trabalho, casa e igreja. Sem nenhum tipo de lazer, sem nenhum tipo de atividade física, né? Isso tudo acabou contribuindo para chegar nessa crise de ansiedade. Eu ia pedir para o senhor, né? O que o senhor sente assim? O senhor falou de um ponto-chave, que foi essa situação no trabalho, né? Com certeza foi a principal. Mas o que são as coisas que acarretaram a você chegar nesse momento, assim, nesse ambiente de ansiedade? O senhor já era, né, convertido? Qual que era o seu nível de comprometimento na igreja? Já é um líder na igreja? Como que era? Sim, na época na igreja eu era pastor, mas não de tempo integral. Eu tinha meu trabalho, né? E nas horas que eu não estava trabalhando, ou seja, logo após o horário comercial, aí sim a gente se dedicava à atividade pastoral, né? Então, sou convertido desde ainda adolescente, eu tenho mais de 40 anos de conversão, e eu quero dizer para você que todos nós, de repente, estaremos ou estamos sujeitos a entrar num quadro como esse, viu, Fernando? Que há um preconceito até, né? Não é bem a palavra preconceito, mas um tabu, assim, que cristão não passa por momentos de depressão, ou crise de ansiedade, ou pânico, né? Ou alguma síndrome dessas daí. E isso, então, não é verdade. Fernando, na realidade passa sim, nós temos exemplos na Bíblia. Elias, que foi um homem de Deus, pois até queria falar alguma coisinha sobre esse personagem tão importante na Bíblia. Nós vemos que ele foi um homem que passou. E nós vemos vários salmos também descritos, onde você percebe que o escritor ali estava vivendo um momento de dificuldade, um momento de ansiedade, de depressão, né? Então, esse tabu que existe, que pessoas cristãs, homens e mulheres de Deus não passam por isso, não acredito que seja verdade. Até porque eu passei por isso, não era nada relacionado a pecado, era algo que eu não cuidei da minha saúde física e emocional. Muito trabalho, muita cobrança, muita correria, não ter tempo para si mesmo. E isso acabou gerando tudo isso, meu irmão. Então não é uma falta de... não diz que cristão não passa por isso. Cristão passa por isso, sim. E nesse tempo, pastor, imagino que o senhor deve ter procurado o médico, né? No início, o senhor procurou? Como que foi isso aí? Ou o senhor não procurou? Como que o senhor reagiu? O que o senhor tem a dizer para as pessoas que estão junto com a gente? Na realidade, a crise de ansiedade e pânico, ela gera alguns desconfortos físicos, certo? Então eu tive, e o meu caso foi pressão alta. Eu sempre tive uma pressão bem controlada, sempre foi 12/8, 12/8, e nesse momento aí meu de descuido, né, por trabalhar demais, como eu disse para você, sem lazer, sem uma atividade física, eu saía de casa antes das 7 da manhã, voltava em casa depois das 7 da noite. Isso não era um dia, era praticamente todos os dias. Sábado a gente tinha reunião na empresa, saía cedinho daqui de casa, voltava por volta às vezes às 3, 3:30, 4 horas da tarde. E aí minha vida
foi levando tudo isso aí, sabe, Fernando? E aí a minha crise se deu maior porque minha pressão bateu lá em cima. E aí existiu um desconforto, dor no peito, e aí eu tive que procurar um médico. Fui para um cardiologista, e o cardiologista, após vários exames que ele fez, exame de coração e tantos outros exames, ele mesmo detectou, falou, olha, eu vou aconselhar você a procurar um psicólogo, porque teu problema é ansiedade, né? Teu problema não é nada relacionado ao coração. Inclusive, ele usou uma expressão bem interessante quando ele diz assim, eu não sou Deus, tá? Mas do coração você não morre, não. Teu coração é muito bom, você não tem nenhuma artéria entupida, você não tem nenhum tipo de gordura nas suas artérias. Então, teu problema é emocional. Você vai precisar, sim, de um psicólogo. E aí a família, pastor, tua família e a igreja, como que eles reagiram a isso aí? Olha, a nossa família é o nosso porto seguro. Apesar de só vai entender quem está com ansiedade. Quando eu digo ansiedade, Fernando, eu quero dizer assim, existe uma ansiedade que ela é normal. Ansiedade, assim, quem vai andar de avião pela primeira vez? Nossa, como vai ser? Então, existe uma ansiedade normal. A ansiedade que seu time vai disputar a taça, o jogo final, e se ele ganhar, ele vai ser o campeão. Então, uma ansiedade que você fica ali normal. Mas assim como no avião, depois que você andou e tal, e você desceu, e você falou, uau, que experiência bacana, aquela ansiedade acaba. O jogo de futebol, se o teu time ganhou ou perdeu, daqui a pouco acaba. Mas a ansiedade no qual estou falando, que a gente até usa a palavra crise, é uma ansiedade que não te deixa você em paz, é algo que mexe com a sua alma. Quero salientar, o que eu estou falando aqui não é nada com base em termo profissional, estou falando com base numa experiência pessoal, tá? E até quando eu disse para você que meu médico falou, olha, eu aconselho você procurar um psicólogo, eu até na hora pensei assim, nossa, acho que ele está pensando que eu não estou bem da cabeça, né? Mas depois conversando com alguns irmãos, eles falaram assim, não, olha, é muito importante. E realmente eu virei uma chave, sabe, Fernando? Hoje eu indico sim, uma pessoa que está vivendo um quadro como esse, eu indico sim procurar ajuda, tanto espiritual quanto psicológica. E aí o que acontece? Eu falei, tá bom, vamos ligar para algum psicólogo. Aí eu liguei para um psicólogo, uma clínica aqui em Apucarana, na cidade onde eu moro, e eu achei muito desaforo o jeito que eu fui tratado. A atendente falou assim, olha, é plano de saúde? Falei, sim, é plano de saúde. Ela marcou para 6 meses depois. Então, no auge da minha crise, o momento difícil que eu estava vivendo, marcar uma consulta para 6 meses após, eu achei um desaforo. Mas ela terminou dizendo assim, se for particular, amanhã cedo eu consigo essa consulta para você. E aí, Fernando, eu achei assim muito desaforo mesmo. Aí eu fui para a empresa, fui bastante triste, não deixei de trabalhar, apesar da empresa entender que eu vivi um momento difícil. Meu patrão, meu ex-patrão, que é um homem, um amigo, uma pessoa muito compreensível, ele entendeu o momento que eu estava vivendo. Mas Deus me deu uma chave, Fernando, uma chave que eu consegui passar por tudo isso. Mas como eu disse, essa chave eu recebi do próprio Deus. Então hoje, quando as pessoas vêm para falar comigo sobre uma ajuda profissional, eu indico sim, Fernando. Primeiro, eu acho que tem que ter uma ajuda profissional. Inclusive, até te digo que um dia veio um rapaz, sabendo que eu tinha passado por esse momento de crise, de pânico, de ansiedade, ele me procurou e falou assim, cara, eu estou vivendo uma situação idêntica à tua, aquela que você passou. Cara, eu estou com uma dor no peito, mas uma dor no peito, eu não sei o que é isso. Eu falei, olha, então, antes de continuar a conversa com você, você já foi para o médico? Falou, não, então você vai no médico, cara, porque eu tinha um laudo do meu cardiologista que meu problema não era coração, entendeu? Então, eu tinha um laudo dele que eu estava, sim, vivendo um momento de ansiedade. Agora, você está com essa dor no peito, cara, você tem que fazer exame, você tem que ir no médico, verificar como está a sua saúde, né? E eu me recuso a continuar a conversa com você enquanto você não for procurar um médico. Então, o médico é muito importante, sim, né?
voltando à família que você perguntou, nossa família é o nosso porto seguro, Fernando. Apesar que, na época, se nem eu entendia o que eu estava vivendo, né? Porque eu fui sempre uma pessoa, eu chegava em casa tocando terror, no bom sentido, né? Brincando, né? Chegando em casa falando alto, dando risada, e de um dia para o outro minha alegria secou. Eu até usava uma expressão assim, se eu tivesse um tanque ou um reservatório de alegria, esse meu tanque ou reservatório, ele estava andando seco já por algum tempo. Então, a minha família não entendia o que eu estava vivendo, nem eu entendia, algumas pessoas da igreja não entendiam, vários irmãos falavam, olha, vamos orar assim por você, e tudo contribuiu para que eu conseguisse sair dessa. A igreja, então, ela soube que o senhor estava nesse quadro de ansiedade. A igreja soube e te ajudou, ou a igreja soube e não conseguiu entender? A igreja em geral, o senhor já estava pastoreando, né? Mesmo que ainda não era só o senhor à frente, tinha outros pastores também, né, nesse momento. O senhor era um pastor que estava apoiando o trabalho, ou o senhor já era o pastor principal ali, estava à frente do ministério? Não, nessa época eu era um pastor auxiliar, né? Eu tinha meu trabalho, né? Trabalho secular, e aí eu prestava o serviço, assim, como pastor durante o horário vago, como a gente tem vários outros pastores hoje na igreja também, que eles trabalham, né? Não são de tempo integral. Então, quando eu digo assim para você, muitas pessoas, a igreja não é uma pessoa, são várias pessoas. E se a gente imaginar, tem pessoas que vão te entender, tem pessoas que não vão entender. E o mais importante disso tudo, ô Fernando, eu lembro que uma vez os nossos pastores se reuniram, mais o pastor Valdir, Osés, eles se reuniram, o Luiz também, na época o Fábio, como até hoje ele também trabalha, mas na época os pastores de tempo integral na igreja, eles se reuniram e por um acaso o fundador da nossa igreja, o pastor Thomas, ele estava lá e eles comentaram esse momento que eu estava vivendo. E o pastor Thomas, com muita sabedoria, ele disse o seguinte, olha, o que ele está vivendo hoje é como se fosse a doença do século. Muitas pessoas estão vivendo momentos de ansiedade, de depressão, e se ele está passando por isso, eu creio que Deus vai ensinar ele a lidar com isso. E aí, Fernando, trouxe de certa forma uma paz no coração da liderança da nossa igreja, né? E esse conselho que o pastor Thomas deu, na realidade, ele acabou se concretizando. Por quê? Depois que eu vivenciei isso, eu quero dizer assim, é importante a gente dizer, quem cavou o poço fui eu, tá, Fernando? Fui no fundo do poço, porque não soube lidar com as minhas emoções, muito trabalho, voltando a dizer, o estresse que eu vivia, eu cavei um poço, e eu cheguei lá no fundo do poço. Eu, como eu disse, só não fui diagnosticado com depressão porque eu não tive uma consulta psicológica, mas o meu cardiologista falava, olha, eu acho que você está com depressão também, né? Então, eu cheguei lá no fundo do poço. Então, quando eu aprendi a lidar com tudo isso, Fernando, eu vi como que Deus começou a me usar, principalmente em entender quem está vivendo isso. Você pode ser um expert no assunto, mas se você não viveu aquilo, Fernando, é muito difícil. Eu vivi isso, eu passei por isso. Então, quando uma pessoa hoje chega para mim e fala, olha, eu estou com a crise de ansiedade, ou estou com pânico, o que é o pânico? O pânico, eu começava a passar mal, que eu tinha que ir para o hospital, né? Começava dor no peito, pressão subia, às vezes algumas pessoas têm falta de ar, poucas vezes eu tive falta de ar. Eu tinha também calafrio, eu me lembro que era o comecinho, entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro. Estava muito calor e eu senti meus pés gelados. E de repente eu senti um calafrio, né, subindo lá dos pés e subindo. Aquele calafrio, eu comecei a passar mal, eu ia para o hospital. Então, o hospital, para quem está com pânico, vai entender o que eu estou falando.
você começa a sentir uma sensação no seu corpo que você fala, meu, é a morte. Era assim que eu pensava. E eu corria para o hospital. Chegava no hospital, media a pressão estava alta, e aí eles davam o medicamento, eu melhorava e ia para casa. E foi isso aí por um bom tempo, meu irmão, até eu aprender a lidar. Eu digo assim, que Deus foi tão maravilhoso comigo, que logo ali após a recusa do psicólogo, poucos dias depois eu estava dentro da empresa, na minha sala, e comecei a passar mal. E aí, o que acontece? Eu levantei e falei assim, vou para o hospital, porque eu estou muito mal. E quando eu desci a escada da empresa, que eu coloquei a mão na maçaneta da porta do carro, tocou o telefone. E era uma pessoa muito querida. Confesso para você que eu não lembro quem era, mas era uma pessoa muito querida. Eu não tinha como recusar a ligação daquela pessoa. O que eu fiz? Atendi e a pessoa veio com um assunto tão bacana, um assunto tão legal. E eu li com a mão na maçaneta ouvindo ela, eu entrei no assunto com a pessoa, e uns 10 minutos que aquela pessoa me segurou no telefone, quando ela desligou o telefone, eu continuava com a mão na maçaneta do carro, eu falei assim, olha, eu estava indo para o hospital, porque eu estava mal. Agora eu não estou mais, eu estou bem, não preciso ir. E aquilo me deu um clique. Aí eu falei assim, meu, eu tenho que tirar a minha mente desse momento que eu estava ali. E aí, todas as vezes que eu começava a passar mal, eu ligava para alguém, alguém bacana, certo? Não alguém que te liga, com quem eu ligasse, a pessoa pudesse falar assim, você está passando mal? Você está com ansiedade? Porque aí gera mais ansiedade ainda. Eu ligava para alguém que não sabia do meu problema, não sabia do que eu estava vivendo. E aí a pessoa às vezes falava do meu time, que ganhou, que perdeu, e aí eu baixava. E com isso, meu querido, graças a Deus, eu consegui me livrar disso, eu consegui saber dosar todas essas coisas. Lembrando o seguinte, Fernando, Deus sempre foi a coisa mais importante. Mesmo no momento de crise, de ansiedade, nunca deixei de confiar no Senhor, nunca deixei de acreditar, nunca deixei de ler, de orar, de adorar o Senhor. Então, Deus teve, sim, misericórdia da minha vida. Hoje eu entendo que Ele permitiu, sim, eu passar por isso, para trazer uma palavra de esperança para quem está vivendo um momento como esse. Para trazer uma palavra de fé, sabe, Fernanda? É possível sair disso. É possível. Não há poço tão profundo que a mão de Deus não possa nos alcançar e não possa nos tirar de lá. Então, hoje eu olho para trás e vejo que eu passei por isso, mas Deus estendeu sua mão para mim, como diz lá no Salmo 40, né? Que Ele se inclinou para mim, né? Tirou os meus pés lá do lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha. E Ele não somente isso, colocou um cântico nos meus lábios, um novo cântico nos meus lábios. Salmo 40, que foi muito precioso para mim. Vamos guardar esse texto bíblico para hoje? Pode repetir para nós, pastor? Salmo 40, o Salmo de Davi, que ele começa dizendo, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Daí ele fala que tirou os pés do lodo e firmou numa rocha, né? E colocou um novo cântico nos lábios. Então, eu me apeguei sempre muito à palavra de Deus, sempre estava com o meu devocional, orando, crendo, mas o que eu passei, aquele momento difícil que eu estava passando, perdurou ainda por um bom tempo, mas eu perseverei, fui agraciado pelo Senhor e hoje tenho ajudado algumas pessoas que passam por isso, Fernando. Há um velho ditado aí, que poderia até ser um provérbio, que diz que só sabe consolar quem já sofreu. Então, eu passei por isso. Então, todas as pessoas que chegam para mim com uma crise como essa, eu tenho uma palavra para entregar para essa pessoa e principalmente para dizer para ela, cara, isso aí, você vai passar por isso, você vai vencer essa situação, entendeu? Era o que eu queria ouvir na época, sabe, Fernando? Olha, isso aí é uma coisa que você vai conseguir vencer. E graças a Deus, eu me livrei disso, demorou um pouquinho. Importante dizer, bem no auge da minha crise, Fernando, eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos. Eu fui agraciado pela empresa por trabalhar bastante
nós acabamos ganhando uma viagem para os Estados Unidos. Eu estava no auge da minha crise. E aí eu quase perdi essa viagem, Fernando. Mas, graças a Deus, hoje, quando eu olho para trás, inclusive hoje, há 6 anos atrás, numa hora como essa, eu estava lá nos Estados Unidos, no meu auge da crise, e eu posso olhar para trás e ver em cada momento que o Senhor estava ali comigo, me sustentando. E é isso aí que eu queria que o senhor finalizasse, né? Dando aqui o senhor é pastor, tendo a coragem de falar sobre isso, né? É um tabu também no Ministério Pastoral, né? Falar sobre isso, né? Assumir um quadro de ou depressão, ansiedade, crise de ansiedade, assim por diante, né? Burnout hoje, né? Muitos pastores passando por momentos de burnout. O senhor assumir isso é uma alegria poder compartilhar essas experiências, porque o senhor passou por ali e saiu dali. É um caminho que o senhor seguiu e que pode ajudar outros, com certeza. O senhor já era um homem que andava com Deus, já estava com o Senhor, a fé estava em ordem. O que não estava em ordem eram outras coisas. Então, quais são os conselhos, né, que o senhor pode dar aqui? Com certeza tem pessoas aqui que estão vivendo momentos como esse, ou estão próximos de pessoas que estão vivendo um momento como esse. Essa questão do distrair a cabeça, né, sem querer aconteceu, mas foi uma coisa que o senhor percebeu que foi uma chave ali que te ajudou a sair disso. O senhor conseguiu ir nessa viagem, né? Poderia não ter ido, né? Poderia ter dito não, mas que o senhor conseguiu, era um sonho, o senhor conseguiu ir, passou bem lá na viagem. Então, compartilha com a gente esses conselhos aí para ajudar esses irmãos, e aí a gente vai finalizar com um tempo de oração. O primeiro conselho que eu dou, Fernando, é para a família de quem está vivendo isso. A cobrança que a gente exerce sobre alguém que está vivendo um momento de ansiedade ou até mesmo de pânico, a cobrança, ao meu ver, não ajuda em nada. Ninguém está vivendo um quadro como esse porque quer, certo? Ninguém passa por isso e fica lá porque quer. É uma sensação muito ruim, né? Como eu falei para você, o meu quadro evoluiu para pânico, que eu tinha que ir para o hospital, e hospital, que eu saiba, ninguém gosta de ir para o hospital, a gente só vai realmente quando precisa. A cobrança, ela desencadeia muitas outras coisas, sabe? Para mim, ela desencadeia ainda mais a ansiedade. Volto a falar que nem sempre é falta de fé. Para encerrar, depois eu quero falar um textinho sobre Elias, que eu acho bem bacana, tá? Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, nunca deixei os caminhos do Senhor, não era pecado o momento que eu estava vivendo. Então, um dos principais conselhos que eu dou para a família de quem está vivendo isso, não cobrar. Ajude, auxilie, mostre com fé para a pessoa que ela vai passar por isso. É um período, e eu não posso dizer qual que é o período, isso vai de pessoa para pessoa, sabe, Fernando? Eu fiquei algum tempo com isso. Hoje, graças a Deus, eu estou livre. Agora, o conselho para a pessoa: nunca deixe o Senhor. Não fale palavras negativas. Eu conheço muitas pessoas que estão vivendo esse momento de ansiedade e do pânico e faz assim como Elias, quero morrer, entendeu? Não, né? Não é isso, não se trata disso. Agora, um devocional, um momento de leitura da palavra, um momento de uma boa literatura. Olha, eu tenho um livro aqui que eu acho bem bacana, é um livro antigo, Esgotamento Espiritual, Malcolm Smith. É um livro que mostra que homens de Deus, pela palavra, nós vemos que passaram por momentos como esse. Então, isso, Fernando, é uma coisa que hoje está para a sociedade como um todo, e a gente precisa saber cuidar disso tudo. Então, Deus em primeiro lugar, né? Deus sempre tem que estar ali, presente no nosso momento, no nosso dia a dia. Outro conselho importante: procure um auxílio de um profissional. Seja ele um médico, que nem eu tive que ir para o cardiologista, porque eu percebi que minha pressão batia lá em cima. Só um detalhezinho que eu estava esquecendo que eu acho importante. Eu sempre me gabei que eu nunca tinha batido um carro, e um pouquinho antes de ser detectado, de eu ter que ir para o médico, eu bati o carro 2 vezes em 4 dias. Eu enchi a traseira de 2 carros, porque minha cabeça naquele momento não estava boa. Sabe quando você está aqui e não está aqui? Você está ali, mas a sua mente está em outro lugar. Eu andava dirigindo pensando o que eu tinha que fazer nos próximos dias. E aí, de repente,
um carro freou na minha frente por causa do semáforo, eu chapei a traseira dele. Numa sexta-feira à tarde, aí passou sábado, domingo, segunda, terça-feira, ali na cidade de Cianorte, acabei batendo na traseira de outro carro. Uma batida leve, mas aquilo me chamou a atenção. Puxa, eu não estou bem, eu preciso procurar um médico. Então, voltando lá atrás na história. Aí que eu fui procurar um médico, né? Então, eu aconselho sim procurar um auxílio profissional, um cardiologista, um psicólogo. A gente precisa de pessoas confiáveis ao nosso lado, Fernando. A gente precisa de amigos. Deus não nos colocou para andar sozinhos. Nós não fomos chamados para fazer uma carreira solo. Nós precisamos de pessoas. Só para dar uma pincelada, você que já está encerrando, falando sobre Elias. Quando Elias, puxa, Elias é um homem de Deus. Inclusive, quando a gente vê lá em Tiago 5,17, a palavra de Deus diz assim, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, né? Então, nós conhecemos a história de Elias, lá em 1 Reis 17, 18 e 19. Nós vemos Elias fazendo proezas, fazendo fogo cair do céu. E no momento que ele teve uma má notícia, ou seja, que ele imaginou que Israel iria viver um avivamento, ele recebeu uma ameaça de morte. Interessante que a Bíblia diz assim, ele teve medo e ele fugiu de onde ele estava. E quando ele chegou no determinado lugar, ele abandonou seu único amigo, seu servo, e ele caminhou sozinho para o deserto. Então, andar sozinho, Fernando, não é bom. É bom a gente ter pessoas confiáveis ao nosso lado, pessoas que vão nos entender, vão nos ajudar. Inclusive, lá em 1 Pedro 5,7, que é um versículo muito importante também, que diz assim, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Mas é interessante se você olhar o próximo versículo, eu até anotei aqui, que daí o Pedro estava dizendo assim, estejam atentos, tomem cuidado com o grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à volta, né, procurando alguém para que possa devorar. Observa no mundo animal, quando passa no Discovery, eu particularmente não gosto muito de ver. Mas um leão, quando ele vai abater um búfalo, ele separa o búfalo da manada. E aí, o que acontece? Aquele búfalo estando sozinho, ele é abatido. O leão não ataca a manada, ele procura separar o búfalo da manada. Por isso que eu digo que a importância de não andar sozinho, não estar sozinho. E Elias fez isso. Quando ele entrou no deserto, ele abandonou o seu único amigo e caminhou. E quando ele chegou lá, depois de um dia de caminhada, ele chegou diante de um pé de giesta, dependendo da tradução, fala giesta. E ali ele pediu a morte. Quero morrer. Mas olha como que Deus tratou com ele, Fernando. Se a gente ler lá, o Senhor providenciou para ele uma noite de sono, providenciou para ele uma boa alimentação, e em seguida ela mostra que ele caminhou 40 dias para ir ao monte de Deus. Ele foi para o monte de Deus. E quando lá ele chegou, Fernando, nenhuma palavra de acusação. Deus entendeu ele, Fernando. Deus entendeu ele e falou assim, o seu fim não vai ser esse, Elias. Você ainda vai ungir reis. Você ainda vai ungir o seu sucessor. Então, a palavra que eu quero deixar para todo mundo aqui, o fim não é esse. Deus tem mais coisas pela frente. Deus ainda vai te usar. Deus ainda vai fazer com que esse momento triste que, de repente, quem está passando por isso, esse momento triste no qual você está vivendo, Deus vai usar isso para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. E hoje eu percebo, Fernando, que quando as pessoas chegam para mim, que passaram por isso, que estão passando por isso, eu percebo que Deus me dá uma graça especial e uma palavra de encorajamento, porque eu vivi isso, eu passei por isso. Cheguei num poço tão profundo e eu posso dizer com toda a propriedade, você não vai ficar nessa, Deus vai te tirar dessa. Talvez exista um tempo no qual você vai passar, mas Deus vai tirar você dessa, em nome de Jesus. Essa palavra aí, eu senti muito forte que o Espírito Santo ministrando no nosso coração, né? Eu olho para cada um de vocês que estão aqui e posso afirmar de todo o coração, se você é uma dessas pessoas que tem passado por um tempo como esse, você também vai sair daí, o próprio Senhor também te ajudará, né? E brevemente essa dor, essa crise que você tem passado vai ser, né, uma bênção na vida de outro, vai ser transformado em uma bênção para a restauração, para a transformação, para a sabedoria, para a graça de Deus, em nome de Jesus. Pastor,
Nosso tempo aqui, ele já estourou, né? Já ultrapassamos nosso tempo, mas é um assunto muito pertinente, até os irmãos aqui já sabem, a gente vai fazer, a partir de semana que vem, dia 23, são 14 dias de encorajamento. Então, o Senhor, aqui falando aqui, Deus foi trazendo algumas coisas no meu coração. Estou preparando a semana e vai ser 14 dias para encorajar as pessoas, trabalhando aqui uma mensagem de encorajamento, mas também, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que com pequenas ações simples, às vezes um telefonema para alguém, né? Às vezes hoje uma mensagem, um abraço, um sentar com alguém e perguntar assim, viu, como que é que você está, tudo bem com você? Um simples compartilhar, né? Esse tempo vai ser um tempo de cura, de bênção, de restauração. Então eu quero deixar aqui já o convite para todos aqui participarem. A partir do dia 23 de fevereiro, vão ser 14 dias de encorajamento, de oração. Nós vamos orar, nós vamos nos fortalecer em Deus, mas nós vamos também ter ações, atitudes que nos ajudarão nesse tempo de encorajamento. E eu quero pedir para o Senhor, né, o Senhor aí, orar por nós, orar por cada pessoa que traz aqui, que está aqui com a gente, orar pelos nossos familiares, às vezes tem familiares nossos que estão passando por isso, e há uma graça de Deus sobre a sua vida e com certeza Deus também vai te usar nessa manhã, né, nesse momento de oração. Então eu deixo aí esse 1 Pedro 5,7, que eu acho muito importante. Também Isaías 30,15, Deus dizendo ao povo assim, vocês só serão salvos se voltarem para mim e descansarem. Na tranquilidade, na confiança está a sua força. Olha que interessante, viu, Fernando? Esse cuidado de Deus. Mas vamos orar sim e crer de todo o coração que você que está vivendo um momento como esse, peça ajuda ao Senhor, clame ao Senhor, ande de mãos dadas com o Senhor, que com certeza logo você estará livre disso tudo em nome de Jesus. Vamos orar então? Amém. Pai, a tua palavra diz em vários textos sobre a nossa confiança no Senhor. A tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabemos sim, Deus, que hoje a ansiedade, o pânico, a depressão tem entrado nas pessoas, tem invadido o coração das pessoas e muitas vezes nós não sabemos como lidar. E nessa manhã, Pai, nós oramos em nome de Jesus, que a tua paz, o Senhor Jesus é o Senhor da paz, o príncipe da paz. Tua palavra diz que tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está conosco em todos os momentos. E nós oramos agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha com paz, que o Senhor venha, Deus, com alento ao coração daquele que está vivendo esse momento de ansiedade, de depressão. Sabemos sim, Deus, que quando essas pessoas saírem deste momento, elas serão úteis, elas serão usadas no Senhor. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nessa manhã, Senhor, nós queremos confiar ao Senhor, o nosso coração, a nossa vida. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos que estão aqui, que eles possam sentir essa paz que o Senhor Jesus nos dá. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Né? Muito obrigado pela sua participação. Uma honra ter o senhor aqui com a gente. Que Deus prepare mais momentos como esse aí para nós. Você que é aí da região, Apucarana, né? O pastor da Sena, Comunidade Evangélica Nova Aliança. Né? E faça uma visita, vai lá conhecê-los, né? Tempo de bênção, seguramente, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe vocês.